Olá pessoal, chegando aqui, só que eu tô sozinho hoje aqui. Cadê meu convidado que ainda não chegou? É contigo então, Zé. Aê, grande! É isso aí, Zé, bem-vindo. Excelente. Mais uma vez com a gente aqui no programa Tocando Oculto. E hoje trazendo um tema muito bacana, né, Zé? Sim, me atrasei um pouco porque tive que atravessar umas esferas ignotas. É isso aí, Zé. Mas conta pra nós aí como é que vai ser o tema de hoje, porque na verdade a gente vai falar sobre um tema que já nos pediram no canal, né? Nós vamos falar sobre Inquisição. E tem tanta coisa junto com isso, né? Que você vai trazer um pouco da bruxaria, vou falar um pouco sobre os católicos, né? Todos os templos, como é que se formaram os templos e tal. Sim. Então a gente trouxe um programa muito rico de informação para vocês, pessoal. Espero que vocês gostem então e convido então a ficarem com a gente que o tema promete. Fiquem aí. Bom, Zé, contigo então, Zé. Agora você vai dar o ar da sua graça aí pro pessoal. Sim. Começando a contar então, por que esse tema é importante, Zé? O tema da Inquisição hoje em dia ainda é importante. Porque ele se insere num contexto histórico que simplesmente determinou todo o destino do Ocidente, pelo menos nos últimos 1500 anos, por exemplo. É bastante tempo, é bastante coisa. Então é interessante analisar o processo do desenvolvimento do cristianismo e a formação do catolicismo como religião hegemônica e dominante do Ocidente, né? Se não entender isso, fica difícil estabelecer os fundamentos para a compreensão desse tema, né? Desse fenômeno histórico, Tá, talvez o pessoal ouça de fundo aí um pouco do barulho de uma obra que está aqui do nosso lado hoje trabalhando. E você mesmo como agir não conseguiu silenciar essa obra, né, Zé? Mas aí todos devem silenciar os ruídos internos da mente. É isso aí. Devem prestar atenção no foco do seu objetivo, né? Então a coisa ela acontece assim com o advento, o advento do cristianismo. Ele vai coincidir também com um processo acelerado da decadência do Império Romano. Né? Sim. E o cristianismo iniciante, ele se propaga entre as massas, de párias, né? Escravos e tudo mais. Né? Era perseguido pelo Império Romano, a princípio. Né? Perseguido porque eles se recusavam a prestar culto ao imperador. Era isso. Mas basicamente um dos princípios aí de perseguição aos cristãos era esse. Né? Caramba! Então, a princípio, né, no reinado de Nero, né, principalmente, você vai ter uma perseguição bastante violenta para tentar erradicar o cristianismo. Ele chegava a colocar cristãos naquele anfiteatro onde os gladiadores costumavam fazer as suas performances, né? Para queimá-los vivos ou fazê-los serem devorados por leões. Caramba! Né? Se eles recusassem sua fé, eles até poderiam sair, mas a maioria era tratado dessa forma. Preferia morrer, né? Então isso também ajudou a criar uma conversão em massa por parte do povo. Quando via aquilo ali era muito forte. Então a coisa, quanto mais ela era combatida, mais ela ia se recrudescendo e tudo mais, até que no reinado de Constantino, ele resolve parar a perseguição aos cristãos, e não só isso, ele próprio se converte ao cristianismo. Né? Mas quando Constantino ele se converte ao cristianismo, ele opera uma mudança no processo de organização dos cristãos. Antes, os cristãos eles se reuniam em cavernas, né? Nas casas dos próprios fiéis, em locais escondidos, discretos. E com a entrada de Constantino, uma dada aristocracia, ela vai entrar no cristianismo junto com ele e vai
meio que reformar a coisa, vai modificar a estrutura. Né? Tá. Então, assim, os organizadores, eles vão ter acesso a luxo, a cargos administrativos, assim, que dava poder, dinheiro, influência política. Então esses eventos, eles vão marcar essa primeira transformação. Né? Tá. O imperador, por ele ser imperador, ele se autodeclara bispo dos bispos. Ele já se põe nessa questão. Ele já se autoproclama. Exato. Aí vai começar uma série de modificações. Por exemplo, o incenso que era usado no culto pessoal do imperador passa a ser usado também nas igrejas. Né? E as igrejas daquela época também já tinha hóstia e vinho? Não, ainda não. Isso aí vai se desenvolver lá na frente. Ao longo. Isso vai se formatando ao longo dos séculos. Ah, tá. Né? Nossa, tem história em exemplo. Até então, chegar em queimar as pessoas. Tá. Então, isso vai demorar. Então, não. A gente já chega lá, mas é que se eu não explicar esses detalhes, as pessoas pensam, as pessoas têm uma imagem também, com quanto seja legítima a crítica que se faça, né? Tá? Não estou questionando isso aqui. Tá. Mas também não adianta você manter uma ideia romântica, inócua e sem nenhum tipo de fundamento para fazer nenhum tipo de crítica. Sim, entendeu? claro. Você tem verdade, que saber, você tem que entender os elementos, tal, a justaposição deles, o porquê também, o porquê disso veio acontecer também. Então, continuando, locais onde mártires cristãos, por exemplo, tinham sido mortos, executados, eles ergueram igrejas. E começaram a pegar restos mortais desses mártires. Sim. E usar como relíquias. Nossa. Começa aí. Começa a se desenvolver toda essa gama. É interessante porque, inadvertidamente, o cristianismo que aparece combatendo o paganismo, ele vai gradativamente se confundindo com o paganismo também. Né? Então, com a queda do Império Romano, vai haver uma movimentação de povos bárbaros na Europa. Né? Tipo assim, ali vai ter um período histórico que vai ter uma espécie de regressão. Porque assim, todos os costumes civilizados que os romanos tinham desenvolvido e legados para outros povos também, eles vão entrar em xeque por um tempo. Né? Aqueles povos que assimilaram a cultura civilizacional romana, eles vão meio que dar conta de manter essa lacuna, esse impasse da queda do Império Romano. Tá? Então, vai surgir uma dinastia na região da França, muito conhecida, inclusive, pelo pessoal que estuda as teorias de conspiração e tudo mais, que é conhecida como dinastia Merovingia. Merovingia. Esse nome vem de Merové, ou Meroveu. É latim? Não, a palavra é latina, agora ela tem uma origem silcassiana, é outra raiz, tá? Essa palavra ela vem de mar, ela tem uma conotação com mar, porque o rei que dá origem a essa dinastia, segundo os mitos, as lendas, ele teria nascido, a mãe dele ele teria um duplo nascimento. O pai dele seria, ao mesmo tempo que seria um rei mortal, também seria uma criatura das profundezas das águas. Caramba! Eles citam esse ser como uma espécie de quinotauro. É interessante porque, apesar do elemento mítico e fantástico, isso pode designar uma linhagem dinástica de além-mar, transmitida por uma linha materna, matriarcal, como é o caso dos judeus, por exemplo. Né? Tá. Então, o neto de Meroveu, né, Clovis I, ele vai fazer um pacto com a igreja nascente. Nessa época, a igreja não tinha todo o poder que ela vai desenvolver. Isso quando foi? Isso foi mais ou menos no século V, tá? Século V. Tá. Né?
eles fazem um pacto, né? O bispo de Roma, que não era ainda declarado papa, e nessa época também, essa igreja em formação, ela estava sofrendo vários conflitos e vários abalos por parte de correntes divergentes. Havia correntes divergentes, né, posicionando outras formas de visão do cristianismo. Até então não era, a igreja não tinha esse status de poder como tem hoje. Não tinha, mas ela estava caminhando para isso. Então ela precisava de um poder secular que a legitimasse. Né? Tá. Um poder secular, um poder de armas, um poder político-econômico que a legitimasse. Tá. Né? Uhum. E Clovis I, ele faz um pacto com a igreja. Ele se torna essa espada. Então se junta, essa dinastia merovíngia, ela se junta, ela faz um pacto com a igreja e Clovis ele vai conquistando boa parte da Europa. Conquistas militares, então isso aumentando o poder da igreja. Tá. Isso dura alguns séculos, mas a igreja, como é que é, o bispo de Roma, né? Ele não fica parado, eles não ficam parados, eles vão maquinando processos, né, políticos por baixo dos panos, por trás dos bastidores, para alcançar o poder supremo. Quer dizer que existia muito mais, né? A gente não sabia. E aí o que eles fazem? Eles vão assim, maquiavelicamente, de maneira muito astuta, eles vão mexendo as estruturas do poder para chegar nesse nível aí, chegar nesse ponto, né? Então, eles vão, por exemplo, provocar o assassinato de um descendente de Clovis, que é Dagobert, né? Dagobert II, né? Mais para frente, isso já lá pelo século VIII, eles vão conseguir tirar do poder o rei Childeric III, que é da dinastia merovingia. E eles vão beneficiar Pepin III, que é da dinastia carolíngia, que vem de Charles Martel. Que já é outra linhagem. Essa dinastia carolíngia, ela pertence a ela nada mais nada menos que Carlos Magno. Aí que entra o Carlos Magno. Entra o Carlos Magno. Mas aí a igreja, astutamente, eles forjam um documento, né? Eles forjam um documento chamado de Legado de Constantino. Né? E nesse documento supostamente, ele transfere todas as suas prerrogativas imperiais, sua coroa e todas as suas insígnias, poderes e atributos para o bispo de Roma, declarando que o bispo da igreja de Roma, ele é o vigário de Deus, Tá, entendi. o Papa. Aí que o Papa começa a ganhar o poder que conhecemos Aí hoje. começa, aí ele assume, o bispo se torna Papa, né? Eles vão legitimar o papado por uma passagem bíblica, né? Onde Cristo ele sagra Pedro como fundamento da sua igreja, né? E Pedro vem de pedra. E por que escolheram Pedro e não outro? Aí são mistérios obscuros que estão além de um mero discernimento histórico, né? Por que escolheu Pedro? Eu vejo aí um fundamento arquetípico, porque Pedro vem de pedra, é o fundamento da igreja. Sim, porque tem a ver nesse conceito, nessa ideia, filosofia. Então esse documento, ele dá esse poder para o Papa, e o Papa, ele alcança o poder de desenvolver, eles desenvolvem dois mistérios, o mistério da coroação e da consagração. A igreja, ela se apodera e se investe desse poder. Porque quando lá no começo, séculos antes, no começo da dinastia merovingia lá, com o neto de Merové, é feito o pacto com Clovis I, a igreja não está sagrando ele rei, ele já era rei. Ele já era rei. Tá. Ele apenas se une. Ele se converte ao cristianismo por questões meramente logísticas. Não era por questão de fé nem nada. Tá. Isso dava poder. Por isso que muitos reis pagãos se convertiam ao cristianismo.
A maioria era por conta disso. Né? Tá. Então, quando acontece esse processo, essa manobra aí maquiavélica que eu acabei de descrever, e eles conseguem destituir tirar fora a dinastia merovingia e sagrar a dinastia carolíngia para servir os seus propósitos, que é para isso que eles fazem, eles ganham poder absoluto. Por quê? O rei, quer dizer, o papa, ele se torna simplesmente um imperador. Nossa. Um imperador. Porque assim, os reis da Europa, das casas reais nascentes, vão estar sob o tacão e a tutela do papado. Né? Por quê? Ele coloca o poder do óleo, da unção, sobre o sangue, sobre a legitimação do sangue. Então é aí que pintou as ritualísticas. Exato, é o Papa que coroa. É o Papa que fala, você é rei ou você não é mais rei. A partir daí. É ele que determina, então. Isso é 400 e pouco, 470 e pouco lá. Isso vai durar no mínimo 1000 anos. Caramba. Isso aí vai até o final da Renascença, né? Até o final da Idade Média, e vai se estender pela Renascença. Então, esse poder, então a igreja ela vai, como é que é? Concentrando o poder, ela vai se tornando poder hegemônico e absoluto. E ela vai combatendo as heresias, o que eles consideram heresias. Eu assim, veja te interrompendo, mas tem uma parte da história que é bem conhecida, que os compositores, para fazerem as músicas, eles primeiro faziam, e aí com base naquela composição que a igreja determinava que eles fizessem, né? Eles construíam um templo de acordo com as notas musicais da composição. É uma coisa louca isso. Não, mas isso tem tudo a ver com o contexto total. Contexto total. Mas porque, isso também nessa época. Vou chegar aí também. Porque, por exemplo, para a igreja, a construção do universo era uma espécie de catedral que tinha que ser perfeita. Tem essa visão toda aí. Então, não é essa concepção geométrica, ela rejeitava equações que resultassem em id irracional, ou que mexessem ou que abalassem as estruturas da própria realidade. Então, foi aí que eles estabeleceram os seus dogmas, eles assim, construíram a sua ortodoxia, né? E foram combatendo as heresias. Heresia é uma palavra que vem de aireses, que significa escolha. Porém, é uma escolha fora dos dogmas do catolicismo romano, né? Que se coloca como igreja imperial, como a igreja absoluta, herdeira de toda a tradição helênica. Nossa. Toda a tradição grega, clássica. Isso também não é mentira, de fato eles eram. Isso é um fato. Nós temos também que entender essas questões também. Assim, essas questões, por exemplo, de poder. Né? Se não fosse a igreja católica, o cristianismo ele não teria atingido o poder que ele atingiu. Simplesmente. Tá. Simplesmente. Entendeu? Mesmo o protestantismo que vem depois se apoia totalmente aí nessas estruturas. Mesmo que hoje a gente veja um segmento muito amplo aí de filosofias, tudo. Vai se ramificando, porque hoje. A base foi lá, né? Porque hoje a igreja ela não tem mais o poder de caçar, queimar e matar seus opositores. Exatamente. Agora é outro período, né? Mesmo assim, ela não perdeu totalmente o seu poder. Também tem essa. Então, naquele período, para defender isso, né, a Inquisição propriamente dita, ela vai surgir como um tribunal eclesiástico. Né? Tá. No ano de 1184, né, pelo papado de Lúcio III, que se inspirou na leitura de São Tomás de Aquino. E em que época? Foi nessa época que a igreja aboliu a ideia de mãe no contexto da figura feminina? Não. Foi lá na frente? Mais pra frente. Está aqui, inclusive, peraí. Aqui eu tenho a cronologia. Não quero te interromper. Não, tudo bem. Sem interromper teu raciocínio lógico de cronologia. Não, tá tudo aqui. Depois de tempo aí. Depois eu posso até ler isso aqui, ó. Eu posso ler agora, para não ficar esquisito. Isso aqui é um livro do padre Sebastião Leonel, que chama A Face Oculta do Catolicismo Romano. A Face Oculta, que interessante. Do Catolicismo Romano, tá? Tá. Então aqui tá, ano 310.
Reza pelos defuntos. Ano 320, uso de velas. Ano 375, culto dos santos. Ano 394, instituição da missa. Ano 431, culto à Virgem Maria. Nossa, foi datando cada situação. Ano 503, doutrina do purgatório, que é uma doutrina genuinamente católica. Não está no corpus bíblico. Isso é uma invenção católica. Muito interessante. Olha só. Mas que uma vez inventado passou a existir. Isso é magia também. Exatamente, é magia. Ano 503, doutrina, já falei, né? Doutrina do purgatório. Ano 606, Bonifácio III se declara bispo universal, papa. Ano 709, obrigatoriedade de beijar os pés do bispo universal ou papa. Ano 754, doutrina do poder temporal da igreja. Ano 783, adoração das imagens e relíquias. Ano 850, uso da água benta. Ano 890, culto a São José. Protodólia. Ano 993, canonização dos santos. Ano 1003, instituição das festas dos fiéis defuntos. Ano 1074, celibato sacerdotal. O celibato sacerdotal só é declarado em 1074. Nossa. Né? Já volto aí. Ano 1076, dogma da infalibilidade da igreja. Ano 1090, invenção do rosário. Ano 1184, instituição da Santa Inquisição. Ano 1200, o pão da comunhão foi substituído pela hóstia. Em 1200. Ano 1215, criou-se a confissão auricular. Ano 1215, dogma da transubstanciação. Ano 1220, adoração da hóstia. Ano 1229, proibição da leitura da Bíblia. Ano 1245. Ano 1245, uso das campainhas na missa. Ano 1316, instituição da reza da Ave Maria. Ano 1415, eliminação do vinho na comunhão. 31/10/1517, a reforma. Ano 1546, doutrina que equipara a tradição com a Bíblia. Ano 1546, introdução dos livros apócrifos. Ano 1600, invenção do escapulário, Bentinhos. Ano 1854, dogma da Imaculada Concepção de Maria. Ano 1864, condenação da separação da Igreja do Estado. Ano 1870, dogma da infalibilidade papal. Ano 1908, Pio X anula qualquer matrimônio efetuado sem sacerdote romano. Ano 1950, dogma da presença real de Maria no céu, ascensão de Maria. Aqui vai só até 1950. Mas lá no começo dos anos 60, acho que 1962, você tem o Concílio Vaticano II, que vai fazer toda uma reestruturação na igreja. Então, recapitulando, toda a dogmática da igreja, ela vai ser defendida pelo Tribunal da Inquisição, que vai combater implacavelmente todas as heresias. Por quê? Porque eles defendiam uma ideia coletiva de salvação universal, e aqueles que contestavam esse posicionamento colocavam em xeque todo essa filosofia esse castelo da totalidade do universo, essa formatação da unicidade do universo. Porque, segundo a crença deles, só Deus poderia dar a salvação. E quem questionasse essa salvação, que era dada por Deus, com intermediação, obviamente, da Igreja Católica, do Papado, era um risco. Entendi. Então, o Tribunal do Santo Ofício, criado em 1184, por Lúcio III, ele vai, num primeiro momento, combater a heresia cristã e também muçulmana que vinha do Oriente, a princípio. Mas vai incluir todas as heresias que vão surgindo ao longo do tempo, né? Tá, então é chamado de herege aquele que não está de acordo com essa filosofia de construção baseada na Igreja Católica. Isso aí inclui inclui cultos pagãos todos, inclui o judaísmo, inclui o islamismo, né? Olha só. Inclui o gnosticismo, né? Caramba, inclui bastante coisa. Inclui tudo, inclui a feitiçaria, a bruxaria, né? E onde tudo isso entra de acordo com
que afronta as criações, porque essa criação depois da igreja, ela afrontava os compositores de música, afrontava os grandes conhecedores, né, os grandes filósofos da época. Porque, por um lado, você tem que entender também a situação da época, tá? Com a queda do Império Romano, porque Roma foi durante sei lá, pelo menos quase 1.500 anos, o poder dominante. Né? Com a degeneração, porque assim, o Império Romano ele é formado, ele é estruturado, fundamentado numa aristocracia guerreira. Né? Era uma civilização imperialista. Né? As legiões romanas elas eram fundamentadas no deus da guerra, em Marte, por exemplo. Né? Não se pode esquecer isso aí. Então, há uma lacuna. Quer dizer, o Império Romano ele sofre assaltos de toda sorte de tribos bárbaras, vindas de várias partes da Europa. Né? Então, com a queda do Império, o Império do Oriente ainda se mantém, mas o Império do Ocidente ele cai. Ele cai. E aí, ele vai ser retalhado entre nações bárbaras que vão ascender sobre os restos de Roma. Né? Então havia ali um espaço a ser preenchido por um poder dominante, que ia se erguer entre todos como poder dominante. E esse poder foi a igreja. Que até hoje... foi a igreja católica. Ela segurou. Ela fez isso. Ela tipo assim, ela criou toda uma logística. Né? Ela conseguiu, por exemplo, converter esses bárbaros. Né? Conseguiu trazer os caras para eles. Exato. A maioria foi se convertendo por interesses também, por poder, né? Porque era mais fácil, né? Um regime cujo dogma é monoteísta, que implica num único Deus, num único rei, num único poder, fica mais fácil, né? Sim. Então foi tendo adesão. Muitos reis nórdicos, por exemplo, se converteram por interesse. Interesse político, né? Essa história que a gente estava falando no começo também, que a mãe, pai, filho e Espírito Santo o Espírito Santo ficou no lugar da mãe, né? Foi uma coisa que foi combinado com a igreja, né? Que eles tinham falado, o que nós vamos ter que dizer para os fiéis? Nós vamos dizer para o fiel que existe pai, mãe e filho, na trindade conhecida de todos os povos, né? Ou vamos substituir isso? Aí eles criaram, né, o Espírito Santo. E também falaram que não existe ressurreição. Eles não tinham como se livrar, por exemplo, do elemento feminino. Não tem como. Por outro lado, eles maquinaram a coisa para o matriarcado não ter a mínima chance. Não ter a mínima chance. O culto deles é patriarcal. É patriarcal. Deus Pai é um Deus masculino que está no poder ali. Ele senta no trono do universo. Né? No cristianismo católico, a cabeça interna da igreja é o Cristo, a cabeça externa é o Papa. Sim, tá. Nessa ponte aí. Bom, eu não te interrompendo na sua cronologia. Sim, então, parte dessas heresias dentro do próprio seio cristão, eles questionavam essa questão da pomposidade da igreja, por exemplo. Né? Porque é uma coisa estranha, né? Que o cristianismo, que aparentemente defendia uma coisa, era uma pregação de pobreza, voltada para os humildes e tudo mais, ostentasse um poder dessa magnitude. Né? Ele tinha essa questão. Se não fosse assim também, ele não vingaria. Ele não vingaria. Né? Não vingaria porque, assim, quando ele se defrontasse com outras religiões, cujos cultos, por exemplo, são de ordem guerreira, não ia dar conta. Não vai dar conta. Outra coisa que as pessoas precisam entender é que religião é uma coisa muito ampla e muito complexa. Nem todas as religiões se baseiam no amor, se baseiam na paz. Tem isso também, tá? Ou pelo menos não as manejam dessa maneira específica, né? Se nós pegarmos o exemplo dos antigos nórdicos, né? A maior glória para um guerreiro teutônico, por exemplo, nórdico, germânico, era morrer em combate. Ele ia para o paraíso
morrendo em combate. Então, isso é religião também. Isso é religião. Então, eu estou aqui abrindo a cabeça das pessoas para elas não pensar que essas religiões modernas, religiões de massa, baseadas num humanitarismo excessivo, elas não são a única expressão do fenômeno religioso. Não é. Tá? E nem mesmo o cristianismo conseguiu escapar disso. Porque você percebe nele uma amálgama de processos contraditórios nesse sentido. Ao mesmo tempo que a igreja ela prega, ela faz essa pregação de amor, ela está armada para a dominação, para a conquista. Não tem conversa. Eles erguem, inclusive o Papa ele vai erguer as cruzadas com esse propósito. O que ele pega? Ele pega os bárbaros que estão lá se matando entre si e dá um sentido para eles. Transforma eles lá no seu exército e conduz eles para lutar nas cruzadas. Entendeu? Com isso, você não pode deixar de reconhecer que eles criaram uma ordem, uma coesão social. Né? A questão é que esse período ele é muito complexo. Então você vai encontrar na Idade Média desde coisas muito maravilhosas, desde, por exemplo, uma santidade ou uma ingenuidade cândida, até as crueldades mais terríveis que você viu em toda a trajetória da história humana. Caramba, você vê as duas coisas. É mesmo, é? Você vê as duas coisas. 8 ou 80. Primeiro porque eles criaram, né, o catolicismo ele criou uma repressão sexual assim, absurda. Né? Até hoje, né? Um homem casado só podia só podia ter relações sexuais 160 dias por ano. Pra você ter uma ideia. Nossa. Os outros que não eram casados nem podiam. Nossa, caramba. Quando você ia ter relação sexual com a mulher, você não podia estar nu. Mas o que tinha um roupão esquisito lá, em que você não via. Então, quer dizer, eu não estou dizendo aqui que todo mundo seguia isso, claro que não. Nas quatro paredes você não sabe. Mas não foi a partir disso aí que se criou muita pedofilia dentro do reino? Cria tudo, você cria todo tipo de tara sexual. Antes da declaração, antes dos papas, quer dizer, dos padres terem que aderir ao celibato, eles tinham concubinas, por exemplo. Eles tinham filhos com várias mulheres. É mesmo? Exatamente. Tinha os padres safados também. Mesmo com interdição papal, não conseguiam controlar. Até que eles chegaram ali nessa fase aí, depois do ano 1000 e pouco lá, e 1070 e pouco, e declararam essa lei né? Mas o que eles alegavam? A não relação significa ficar mais inteiro com o Criador, o contato? O que é? E também para manter as propriedades no seio da igreja, né? Assim, as propriedades que você fala físicas dos templos, né? Por um lado. Agora, por outro lado, se você souber usar, é aí que está a questão, o celibato, aí que está, a pessoa que não tem a condição espiritual, psíquica para isso sempre vai dar problema. Vai dar problema, ele não se segura. E a repressão pode gerar como é que é, taras de ordem sexual incontroláveis. Exato. A pessoa que é capaz de sublimar isso, ela pode gerar outros processos e outros poderes. Porque assim, não pense vocês que o celibatário, ele não está manejando a sexualidade, ele está manejando a sexualidade. Um celibatário, um homem, por exemplo, celibatário, ele não pode ser impotente. Não? Não pode ser impotente. Por que não? Por quê? Porque como é que ele vai sublimar a sexualidade se ele é um impotente? Ele não tem nem sexualidade, né, se ele for impotente. Exato. Agora, quando ele consegue fazer isso, ele vai, por exemplo, fecundar poderes infinitos da imaginação e do espírito. Ele vai poder, de alguma maneira, alcançar a transcendência, por exemplo. O sublime. Agora, ele está usando a força sexual. Porque deixa de ser, né? Só que em vez dele estar... Tá canalizada para outro lado. Em vez de ele estar canalizando para fora, ele está introvertendo para dentro. Que esse é o segredo de acender todos os chakras também, né? Também. Isso pode ser feito de uma forma e de outra, tá? Por exemplo, um homem que não derrama o sêmen, como a gente até tinha discutido no tantrismo, ele também está praticando uma forma de forma celibatária também. Ele transa, mas ele não derrama o sêmen. Também ele leva a mulher ao orgasmo, mas ele alcança o orgasmo, mas de forma seca. Não com derramamento do sêmen. Isso tudo é possível. Tudo é possível.
Existiram padres, sacerdotes que alcançaram isso? Claro que sim, é óbvio. Porque assim, nós temos também que ter a mente aberta e pensar assim, ó, teve barbarismo, teve monstruosidade, teve crueldade. Aliás, a crueldade, ela tá no cerne da... É intrínseco a raça humana. Não tem como escapar dela. E teve coisas também interessantes. Você não pode dizer que tudo ali também foi ruim, foi mal. Por exemplo, essa forma de livro que nós usamos, assim, isso aqui é a criação dos monges copistas cristãos. Antes deles era tudo rolo. Que legal. Exato. Por exemplo, você que é músico, você não acha interessante um canto gregoriano? Né? E a partir daí... Você vê, por exemplo, pinturas também. Você vê, eu posso citar aqui Hieronymus Bosch, né? Peter Bruegel, mais depois também Leonardo da Vinci. Quer dizer, a gente não pode também jogar tudo no lixo, cara. Né? Sim, assim, claro. Mesmo você fazendo a observação crítica, eu não faço uma observação crítica ao catolicismo pelo uso do poder, de forma alguma. O poder tem que ser exercido, ele vai ser exercido. Tolo é aquele que pensar que a coisa é diferente. Esse não passa de um ingênuo, de um utopista, de um romântico. Foi um grande poeta. Né? Exato. Então, a questão é essa. A questão, por exemplo, que eu, por exemplo, vou observar, é um certo atraso científico que se gerou por causa dessa prisão excessiva aos dogmas, esse tipo de coisa. Agora, a logística do poder, ela não está errada, cara. Não está errada. Ou você domina, ou você é dominado. Não tem um terceiro. Ou você é dominado. Outra, se eles não fizessem isso, quem ia barrar as hordas islâmicas? Quem ia barrar as hordas islâmicas, cara? Hoje isso aqui podia ser totalmente diferente e nós poderíamos estar sendo governados por uma Sharia islâmica, por exemplo. Isso poderia acontecer. Se isso acontecesse, ia ser normal também, né? Como o Ocidente aceitou isso durante muito tempo de maneira normal, tal. Então, assim, a vida na Idade Média, nesse período da Idade Média, ela era uma vida muito dura, né? Principalmente para o camponês, né? O camponês, ele vivia num barracão de um quarto único, com seu gado, né? Eles usavam roupas de lã pesadas, não tomavam banho. Nossa. Tomava banho, cara. Imagina isso aí. Banho, caraca. E aí? Então, era um fedor desgraçado. Só podia. Aquilo ali era um inferno, entendeu? E eles eram vítimas, com frequência, tanto dos soldados do seu próprio senhor feudal, que isso é um período histórico conhecido como feudalismo, né? Onde a propriedade está na mão dos nobres, né? Dos barões, daqueles que estão ligados à realeza, né? Ou eles também podiam ser vítimas de exércitos inimigos. Então, assim, ali a crueldade rolava à torta e à direita, né? Ali não tinha limites, né? Não tinha limites. A barbárie era explícita. E não que o povo fosse inocente também, não. O povo, por exemplo, era comum o povo assistir... passatempo do povo, por exemplo, era assistir execuções. Torturas, esse tipo de coisa. Nossa. Que era feito publicamente. Até hoje a gente tem muitos resquícios dessa época, né? Que a gente tem as touradas, a gente tinha até pouco tempo atrás riquas de galo, né? Tem muita coisa assim que ainda é remanescente da época. Tem. Então, assim... O ser humano ainda continua nessa coisa, muito voltada para essas questões meio tribais da época ainda, né? Não está totalmente livre disso. Porque assim, não é um erro também pensar, o mero fato de você adotar uma religião e começar a seguir os preceitos dela, não vai modificar os impulsos primigênios que comandam a criação, a psique humana e tudo mais. É muito frequente eu duvido quem não esteja nos assistindo agora que não conheça esse perfil que eu vou descrever aqui, de pessoas completamente medíocres, pessoas completamente vis, que usam a mascarada da religião, né, e acham que são bons. Sim, é verdade. Né? Quer dizer, isso não quer dizer nada, cara. Não quer dizer absolutamente nada. Tem pessoas completamente ateias que tem ética e padrões de comportamento que não precisa por exemplo, de uma religião para
doutriná-lo, cerceá-lo ou conduzi-lo na sua forma razoável de existência, né? Respeitando direitos alheios e tudo mais. Então é isso, tem que entender isso. Por outro lado, a religião, ela implica, sim, em movimentos de impulsos primigênios. Esses impulsos, eles estão inextricavelmente ligados à potência de Eros e Thanatos. Né? Tem isso também. Tá. Então, vez por outra, mesmo com cerceamento social, essas forças, elas explodem, elas vêm à tona. Isso também acontecia na Idade Média, obviamente. Né? Então a igreja, ela manteve durante muito tempo, pelo menos até a época da Reforma, quando é o primeiro abalo que a igreja católica sofre. Depois vai ter a Contra-Reforma, eles vão ainda conseguir manter a coisa até esse Concílio Vaticano II, que vai deturpar totalmente o próprio catolicismo por dentro. Eles vão começar a abraçar, como é que se diz, ideias assim fora da própria construção dogmática que eles mantiveram até ali, então, né? Ideias de ordem esquerdista, por exemplo. Então isso vai criar, vai enfraquecer, vai gerar um enfraquecimento em termos de poder muito grande, né? Na igreja como um todo. Mas é interessante avaliar esse período aí. Eu acho, assim, ele é complexo, ele tem muitos meandros, muitas nuances, rios de tinta, de volumes inteiros, de bibliotecas inteiras foram escritos sobre isso aí. Nossa. Né? A questão da perseguição das heresias, um dos principais alvos era o gnosticismo na época. Você tem os gnósticos, você tinha um grupo lá conhecido como valdenses, você tinha os cátaros, que também foram exterminados pela Igreja Católica. Puxa vida. Né? Eles mais ou menos no século XII, XIII, na região dos Pirineus, sul da França, onde tinha essa heresia cátara, né? Então eles foram exterminados, eles foram aniquilados. A princípio, por exemplo, a própria Inquisição, ela vem os inquisidores, eles vêm sobretudo da ordem dos franciscanos e da ordem dominicana. A ordem franciscana era conhecida como a ordem dos irmãos menores. Francisco de Assis, ele era filho, né, de um rico comerciante. Ele tem lá uma experiência religiosa fulminante, ele renega a sua riqueza e faz um voto de pobreza e tal. Só que a igreja conseguiu assimilar ele, conseguiu incorporar eles, o que ela não fez com os outros grupos. Esse era um grupo, tá? Isso aí ela consegue fazer isso em 1209. Se eu tinha potencial, vamos pegar. Paralelamente, um outro sujeito chamado Domingos de Guzmán, ele funda a ordem dominicana, com a mesma pregação lá também, de voto de pobreza e tal. E os dominicanos, eles vão ser os principais inquisidores. Né? Então, a princípio, eles têm uma doutrinação. O inquisidor, ele tinha que ser formado em direito canônico, né, civil e eclesiástico, né? Né? E tinha que ter no mínimo 40 anos. Caramba. Os inquisidores, eles eram nomeados pelo Papa. Ele emitia uma bula, ele podia delegar essa bula a um cardeal, a um bispo, ou mesmo a padres vindos dessas duas ordens aí. Certo, tá. Dois dos maiores inquisidores são os autores do famoso livro Malleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras, o martelo das bruxas. Tem edição aqui no Brasil, tá? É mesmo? Saiu uma edição aqui pela editora Rosa dos Ventos, edição integral, e ele foi relançado. Essa primeira edição ela começa acho que em 1991, né? Teve várias edições e em 2017 ele foi relançado pela editora Record, uma edição capa dura, bonita e tal. Então era um manual, se tornou basicamente um dos principais manuais dos caçadores de bruxas, né? Tá. Ele é publicado em 1484 por
Jacob Spengler e Heinrich Kramer, né? Os dois dominicanos. Esse livro aí foi responsável por muito sangue também, né? Caramba! Porque lá eles tem todo um estudo complexo de demonologia e de combate, né, ferrenho a essas práticas condenadas pela igreja, né? Então, e aí foi nessa época que a gente vê esses casos muito famosos, né, das pessoas serem queimadas vivas lá. Vai recrudescendo, vai recrudescendo. Isso aí pega toda a Idade Média e ainda avança um pouco pela Renascença também. Só na Idade Moderna que vai cessar, porque também vai haver modificações de caráter histórico, né? Com a Era da Razão vai acontecer o contrário, vai se reprimir esse tipo de crença, mas nessa época a crença no sobrenatural era absoluta. Você tem que levar isso em conta. E tinha muito poder mesmo, as bruxas tinham realmente muito poder na época, tinha uma atuação muito ferrenha. Tem vários tipos de abordagem, tá? Uma abordagem mais cética vai descrever isso como um delírio coletivo, vai acreditar que a bruxaria foi uma invenção da própria igreja, porque grande parte dos relatos eram extraídos sob tortura. Então isso coloca em xeque do ponto de vista histórico, mas a bruxaria ela não depende só da historiografia oficial, ela é uma tradição oral também. E outra coisa, a bruxaria, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é um fenômeno meramente medieval, muito menos o satanismo também é um fenômeno meramente cristão ou judaico. Isso já existia muito antes. Então, por exemplo, você vai ter relatos de bruxaria na antiga Suméria, e se queimava bruxas na Suméria também. Pouca gente sabe disso. Você vai ter bruxaria na antiga Suméria, no antigo Egito, entre os hebreus, antes da reforma efetuada por Moisés. Você vai ter bruxaria na época clássica grega, você vai ter bruxaria na época romana, na Idade Média, atravessando a Renascença e chegando até os nossos dias, atravessando a Era da Razão também. Quer dizer, esse fenômeno ele não é extirpado, ele não desaparece. Foi bom você tocar no assunto, porque assim, o mesmo fenômeno que aconteceu com os cristãos, ele vai acontecer em relação à bruxaria também, na questão da perseguição. A perseguição implacável do Império Romano vai dando mais força para o cristianismo, até que o cristianismo se torna tolerável e depois acaba se tornando a religião dominante em Roma. É muito curioso, né? É mesmo, hein? Com a bruxaria, na época das caçadas às bruxas e tal, não foi muito diferente. Por quê? A igreja, inadvertidamente, vai dando mais poder. Porque queimar pessoas vivas, torturá-las e tudo mais. Sim. Você vai criando um mistério. Aliás, assim, em determinados cenáculos de bruxaria medieval, você tinha um rito aonde os membros, principalmente mulheres, despedaçavam com sua boca sapos. Comiam sapos. Nossa. E tem um sentido, sim, tem um sentido ritualístico interessante. Com isso, eles desafiavam duas interdições. A interdição do fogo, porque os bruxos eles caminhavam sob brasas, pé descalço, entravam na fogueira e saíam sem se queimar. Foi daí que essa ideia pintou, então. Eles faziam isso. E eles comendo um animal venenoso, eles estavam desafiando o veneno e o fogo. Estavam desafiando o sistema e o estabelecimento, encarando a terribilidade da situação e se iniciando no processo mágico de feitiçaria. Entende? Então, isso também rolava. É um erro acreditar que, por exemplo, a vertente satânica da bruxaria, que eu defendo ser a essência da verdadeira bruxaria, isso é uma posição minha. Então, existia isso também. É um erro achar que isso também foi mera invenção de católico e tal. Se vocês pegarem estudos do Carlo Ginzburg, ele entra nesses meandros também. Eu estou falando isso para ignorantes não virem me atacar de novo, como fizeram antes.
os idiotas aí que não entendem nada do assunto, Vem falar. eles eram... Porque assim, o assunto ele é muito vasto. Ele é vasto, tem vários posicionamentos. Posicionamentos acadêmicos. Por exemplo, existem correntes de pensamento neopagãs modernas que defendem também uma visão dada da bruxaria, né? E tem esse assunto, tem essa investigação aí também mais profunda, que vai ir na raiz da coisa, né? A bruxaria, claro que aqui o assunto não é esse. Eu vou voltar nesse assunto. Quero voltar nele para entrar mais a fundo nos seus fundamentos. Ela se perde na noite, ela tem raiz na noite dos tempos. Ela tem origem no xamanismo, sim. E não é, ao contrário do que alguns idiotas se posicionaram aí ao meu respeito, né? Ela não é só europeia. Não é europeia. Não é um fenômeno só europeu. Tá? Então, é uma coisa interessante para se estudar. Também tem muito material publicado sobre o assunto. Material de acadêmicos, né? Historiadores que não são bruxos. Tem material também de bruxaria propriamente dita, né? Você encontra também testemunhos nos próprios grimórios medievais, que eram como é que é, manuais de feitiçaria, de bruxaria e tal. O assunto ele é bem complexo, né? Mas também foi um dos alvos da Santa Inquisição. Mas inadvertidamente a Santa Inquisição deu poder para a coisa também. Mas Santa, já está um erro falar Santa Inquisição, né? É um erro na própria palavra do conceito. Do ponto de vista deles não é errado. Do ponto de vista deles não. Pelo dogma, exato, por aquele que está sendo... Até tem uma frase do Shakespeare, que vocês me lembrar, que ele diz que o herege não é aquele que arde na fogueira, mas é aquele que acende a fogueira. O Shakespeare falava isso, né? Mas isso fazia parte, digamos assim, dentro de um âmbito mais... Se você vai, logicamente, usar a tua percepção, tua capacidade de percepção oculta, você vai ver a coisa para além também desses meandros meramente políticos e sociais. Você tocou no assunto da bruxa comendo o sapo. E que ligação tem com aquele lance de amarrar o nome dentro da boca do sapo e costurar tal? Tá, tudo bem. Isso aí é interessante, porque assim, o sapo, ele é um dos animais na natureza mais magnéticos, um dos mais magnéticos. Outro animal magnético, por exemplo, é o morcego, e o animal mais magnético ainda é a serpente. De todos? De todos. Então eles entram nos rituais da bruxaria. Eu estou falando aqui de bruxaria tradicional, assim, satânica, tá? Não tem nada a ver com o Wicca. Para não fazer confusão, tá? Que é uma outra vertente aí, né? Neopagã, moderna, e que rejeita veementemente a fundamentação sinistra, né? Que eu sustento ser a essência da verdadeira bruxaria, tá? É uma questão de posicionamento. Então, voltando à questão do sapo. O sapo, ele está associado pela lei de analogias com o planeta Saturno, que é o planeta regente da feitiçaria, né? É o planeta que você vai manejar o seu poder para lançar maldições ou para quebrar maldições, por exemplo. Então, era comum você, por exemplo, batizar um sapo, por exemplo, com o nome da vítima, e infligir tormentos a ele para, por um processo de magia simpática, atingir o seu alvo. Um voodoo com o sapo. Exato, só que isso é mais antigo que o voodoo, né? O voodoo, como fenômeno sócio-histórico, ele vai surgir, tudo bem, ele tem origem africana, mas ele vai se desenvolver no Haiti. Não que ele seja novo, ele é antigo também. A roupagem que ele vai adquirir, ela é moderna. A sua raiz é antiga. Por quê? Porque ele é herdeiro também dessa fonte priméria de feitiçaria, que se confunde com o xamanismo. Né? Por exemplo, os índios Caiapó mesmo, eles têm ritual onde eles fazem isso com o sapo também. Amarram ele numa árvore, imprecam ele de feitiços e tal, quando eles querem matar alguém, por exemplo. Isso alguns, eu não estou falando que é todos os que praticam isso. Tá? Então, mas isso é
a magia, a feitiçaria, ela é universal. Ela está disseminada em todas as épocas, em todos os continentes, em todos os períodos históricos da humanidade, em maior e menor grau. Tá, depois a gente vai Maior fazer e menor- um complemento sobre isso, que é maior e interessante, menor- é importante, inclusive. Tá. Talvez a gente faça até uma live sobre isso hoje, né? Sim, Mais sim, tarde. sim. A gente pode entrar em mais detalhes, já que, porque assim, como a feitiçaria, a bruxaria, ela foi implacavelmente perseguida pela Inquisição, nós íamos acabar também Entrando nesse assunto, entrando né? nela- É inevitável, né? entrando nela também. Ô Zé, e aí que tá? E esse momento que entra todo aquele pessoal, entra os grandes pensadores, os filósofos, os compositores, os que defendiam os seus interesses, mas os grandes filósofos mesmo, que realmente tem que se policiar muito para não ser queimado na fogueira. E aí que entra com muita força a igreja fazendo essas atrocidades todas. Eles não tinham, por exemplo, a igreja, não, por que eles faziam pensem vocês que a igreja caçava e matava só gente pobre, não. Eles matavam aristocratas também. Mesmo porque, já é legal também tocar nesse assunto. Isso aí também, através de alguns eruditos, historiadores, nós chegamos a descobrir que isso também movimentava uma indústria, tá? Por quê? Porque quando o herege ele era... O Tribunal de Santo Ofício, ele ia nas dioceses, né? E ele ficava lá mais ou menos um mês esperando que os hereges se auto-apresentassem. E ele também incitava os vizinhos a entregar um ao outro. Tinha isso também. Sim, tinha esse clima de paranoia. Tinha isso aí. Caramba! Quando você era julgado, você não tinha a menor chance, cara. Você não tinha a menor chance. Ninguém ia te defender. Não ia ter advogado de defesa, porque ele poderia também ser acusado de cúmplice. Não tinha chance. Então as pessoas que tinham grana e eram condenadas eram as pessoas, prestem atenção, era a própria pessoa que pagava toda a tramitação do tribunal. Pagava o almoço dos juízes, dos inquisidores, dos carrascos, Caramba. dos carcereiros. Percebe? Então, assim, isso aí, nossa, isso rolou durante muito tempo. Na Alemanha, nossa, isso aí foi uma verdadeira indústria. Quando o Kaiser ele proibiu, ele pegou a confiscação para ele, deu uma parada na perseguição. É muito curioso isso. E quando ele liberou, voltou o processo. Poxa então vida. havia isso também, havia todo um processo também de velhacaria para conseguir grana em cima disso aí. Todo mundo levava o seu dinheiro com isso aí. Então, quando alguém era apontado, e era uma paranoia generalizada, porque qualquer pessoa podia ser acusada. Vamos supor que você tivesse um vizinho que não ia com a tua cara, e ele inventasse e forjasse provas contra você. Você estava lascado, cara. Você tinha uma grande chance de parar na mão do Tribunal da Inquisição e sofrer aquelas torturas terríveis, né? A Igreja Católica depois... Eles eram muito criativos nisso também. Então, onde entra... Por exemplo, você tinha, uma prova, quer ver algumas provas para você ver se a pessoa era bruxa? Eles pegavam uma balança enorme, colocavam a pessoa lá, o bruxo ou a bruxa, num prato e a Bíblia na outra. Né? Se você pesasse mais que a Bíblia, você era um bruxo. Hã? Isso. É um deles. O outro, você amarrava. Por que o bruxo pesa menos que uma Bíblia? Isso era pro cara te matar mesmo, cara. Então. Você não ia pesar mais que uma. É óbvio. Então, outra que eles faziam era amarrar o braço direito na perna esquerda, o braço esquerdo na perna direita, e jogava a bruxa ou o bruxo na água. Se ela flutuasse, ela era bruxa. E se ela afogasse, ela não era bruxa. Mas até aí... Já tinha morrido também. Aquela história o teste da taciturnidade também. Que era pegar uma agulha e enfiar em parte do corpo para ver se era insensível para encontrar as marcas de bruxa. Nossa. Né? Eles podiam fazer isso. Você me fez lembrar... Eles faziam isso mexendo na parte interna labial, nas pálpebras, nas partes púdicas da mulher e do homem. Nossa. Eles raspavam, por exemplo, o sujeito e a mulher tinham os seus órgãos sexuais raspados, porque eles acreditavam que algum demônio podia se esconder ali na forma de um inseto,
Porque era comum, naquela época, piolho e pulga. Aquilo ali, meus amigos, bom, não era a brincadeira. higiene ali era uma bobagem. Né? Exato. Então tinha isso, tinha todos esses meandros. Então, assim, a verdade e a loucura, ela se mistura. Sim, Ela se parece que sim. mistura. Você me fez lembrar o Conde de Monte Cristo e a Caça às Bruxas lá com o filme do Nicolas Cage e tal, né? Que... O Conde de Monte Cristo, apesar de ser uma ficção, é muito interessante, porque não deixa, o Alexandre Dumas não deixa de descrever, de fazer uma crônica do que era aquilo. Quer ver? Um outro livro que eu recomendo, para quem gosta de ler, que é uma leitura, leiam As Memórias de Casanova. Leiam um livro do próprio Casanova que chama Minha Fuga dos Chumbos de Veneza. Claro que isso aí já é bem no final, né? Mas ele ainda pega também, porque ele também foi condenado ele foi condenado e preso Pelo Papa? Ele foi condenado. Ele ficou na prisão chamada Chumbos de Veneza. Por quê? O Casanova, ele era um bom vivant e era um sujeito muito canastrão. Um estelionatário. Por isso que chamando Casanova, a gente sabe que já se remete a ele. Porque o pessoal lembra dele sempre numa imagem pornográfica, né? Mas não era só isso. Isso aí é só um detalhe da vida dele. Ele era um aventureiro, ele era um dos maiores estelionatários de todos os tempos. Caramba! Mas era uma pessoa fascinante. Também um escritor, novelista, espadachim exímio. Né? Já que eu toquei no assunto, o que acontece? Ele numa época que está tendo uma guerra entre a Itália e a Áustria, ele se disfarça de oficial italiano e se entrega para quê? Para levar uma vida boa, porque os militares levavam uma vida boa lá, prisioneiros. Aí os caras, nessa troca de prisioneiros, falaram para os italianos: nós temos um oficial aqui. Aí os caras: não existe nenhum oficial com esse nome. Os caras cataram e entregaram ele. Aí ele foi levado para prisão. Chegando lá, ele arruma amizade com os carcereiros. Ele era um exímio mestre cuca. Um puta do cozinheiro. E ele fazia comidas para os caras, doces. Comprou os caras. E os caras levavam para ele e falavam: traz isso para mim que eu vou fazer um negócio e tal. E ele, como era um exímio químico, ele fez os caras comprar componentes que, combinados, formaram um sonífero. Ele adormeceu todo mundo, roubou a chave. E saiu fora. Saiu, mas não só isso. Tinha um monge que estava lá, adoentado, não podia andar por causa das pernas. Também tinha sido preso por roubagem. Ele catou esse monge nas costas dele e fugiu com ele. Poxa vida. Então aí que está a questão, né? Como é que você vai julgar o cara desse também? Assim, ao mesmo tempo que ele era um vigarista, mas e aí? Olha o que ele fez também. Assim, como ele era também capaz de generosidades, né? Pois é. Então é fascinante, tal. Mas aí, isso mostra, só estou dando um exemplo que mostra as masmorras e as prisões da época, que não era brincadeira. A maioria não sobrevivia. Sobrevivia. Você era jogado num buraco lá, sem luz. Alguns sobreviviam, alguns enlouqueciam e a maioria morria, né? Então é muito interessante esse período aí. E por que existia o calabouço, existia aquele fosso que rodeava os castelos? Quer dizer, também tinha um pouco dessa coisa da proteção, né? Isso tem uma logística de proteção estratégica militar, para atrapalhar ao máximo a tomada de um castelo. Se bem que só isso não resolve dá também. conta, porque se você faz um cercado e corta o envio de alimentos, você vai matar o pessoal que está ali dentro de fome. Também, Então eles faziam muito isso, né? César fez isso na campanha das Galhas, por exemplo. Ele conseguiu cercar os galeses e matou os caras de fome. Bom. Então, assim, a coisa ela tem essa logística. Mas, recapitulando aí a questão da Inquisição, a gente só pede um pouco de compreensão, pessoal, como a gente tem a construção do lado, então tem um barulho aqui que está com certeza chegando para vocês aí, que não é da gente aqui, e a gente não pode, infelizmente, bloquear isso, porque não tem como, né? Fazer o vizinho, proibir o vizinho de construir ou de modificar as coisas por lá, mas tem que conviver
tentar fazer o vídeo sair uma qualidade melhor possível, vamos ver. Sim, então o Tribunal do Santo Ofício ele vai expressar o apogeu do poder católico, né? Quando eles tinham o domínio espiritual e temporal em suas mãos, no Ocidente pelo menos, né? Tá. Então é isso, mas é interessante avaliar todas as configurações que fazem parte de um todo, né? A conjuntura total da época, né? A necessidade também de um poder que desse conta. Algumas figuras ficaram muito famosas, como Joana d'Arc, por exemplo. Joana d'Arc, Tomásio de Torquemada, que foi um terrível inquisidor espanhol. A Inquisição espanhola está entre as mais terríveis. No Brasil, teve também, só não tinha Tribunal de Santo Ofício no Brasil. Mas os inquisidores portugueses vinham para o Brasil. Ah, é? Uhum. E qual que eram as formas escolhidas de tortura que eles tinham na época? A fogueira? Tinha a donzela de ferro, que era um sarcófago com espinhos dentro que atravessava o corpo da vítima. Só que não atravessava os órgãos vitais. Ah, essa vai machucar mesmo. Era proposital para deixar a pessoa sofrendo. Porque senão matava rápido, né? Sim. É duro na queda, né? O negócio era pesado. Tinha uma esteira que eles esticavam a pessoa até estourar o corpo dela. Tinha o de cortar também, que chamou. Cortava a mão, o braço com aquele. Como chama? Aquela lâmina afiada. A guilhotina. Guilhotina. Tinha também. Mas geralmente eles procuravam impingir dor, tá? Impingir. Mesmo que a pessoa se declarasse, ela ainda ia ser torturada. Não tinha como escapar. Mas qual é o fundamento de tudo isso, desse sofrimento brutal? Olha, bom, se você for querer entender alguma lógica nisso, é tipo assim, pôr o poder pelo terror. Se for levar por essa lógica, embora ela chegue às raias da insanidade, né? Tudo ali acabava virando uma loucura. Né? Porque você tem ali você tem por um lado um sadismo também, por parte dos juízes, dos torturadores, tem tudo isso, né? Tem, né? Você tem, porque, por exemplo, eles gostavam de ficar anotando, por exemplo, as confissões, por exemplo, de bruxas, com relações sexuais com o demônio, por exemplo. Nossa. E como é que acontecia? Eles gostavam de ver. Ou seja, era um tribunal. Como é que era a formação disso na época da Inquisição? Existia quantas pessoas sentadas? Tinha um escrivão? Tinha um escrivão. Como é que é a configuração dessa sala? Tinha um responsável, tinha os auxiliares e tinha o escrivão. E tinha o. Como é que é? Tinha juízes, o carrasco, o juiz. Os juízes eles eram todos formados em direito canônico, né, civil e teológico. É bom. Ele tinha que ser. Não, ele não era. E tinha que ser nomeado pelo Papa também. Né? Então, assim, eles tinham um poder ali terrível. E ficava quantos dias fazendo isso? Ficava um mês no mínimo e podia ficar mais tempo. Assim, eles ficavam um mês esperando que pessoas fossem se confessar e tal. Ou delações. Que alguém fosse lá, ou eu vi pessoa ali, desconfio que fulano de tal ou fulano de tal é uma bruxa. Às vezes a pessoa, pelo fato dela viver, uma velha que vivesse sozinha no meio da mata, já era um alvo, cara. Mesmo que não fosse. Por causa dos hábitos estranhos. E aí, por mais que ela conseguisse se explicar, não tinha jeito. Não tinha jeito. Se cismando que a pessoa ferrou. Ferrou, exatamente. Tinha aquela questão, aquilo que eu falei, não eram só pessoas pobres, pessoas ricas não eram pegas. Até gente do clero também ia. É mesmo? E como é que a pessoa conseguia escapar? Você tem um caso que eu acho muito fascinante, que é o caso do Nicolas Remigius. Nicolas Remigius, ele foi um inquisidor. E numa dessas caçadas, ele se apoderou de uma substância secreta que é usada pelos bruxos, que é conhecida como Vinum Sabati. Vinum Sabati. O Vinum Sabati ele era uma espécie de unguento que os feiticeiros, as feiticeiras esfregavam e através dele se deslocavam para o sabá, numa projeção astral. E ele experimentou isso aí. E aí? Aí aconteceu uma coisa fascinante. Ele foi pro sabá e virou um bruxo. Putz. E aí ele acabou sendo pego.
Parece que ele próprio se entregou. Ah, é? É, de propósito. E aí, testou os caras lá na... Não, ele foi morto, os caras executaram ele, mas ele, é interessante a lucidez e a firmeza dele. E no cárcere ele escreveu um tratado de demonologia, conhecido como Daimonolatreia. Daimonolatreia, adoração ao demônio. Então é interessante porque ele viveu os extremos. Ele foi católico, foi cristão, foi inquisidor. E depois passou para o outro lado. Né? Coisa louca, né? E foi uma iniciação, porque o cara entrar na fogueira conscientemente é uma iniciação. É, né? Se ele conseguir manter isso para além do próprio corpo dele, pronto. Ele conseguiu despertar e se tornar imortal. E dentro da sala... Ele volta, né? É, né? É. Ele passou meio que na iniciação, né? É. E como é que era a situação geográfica da sala? Tinha alguma coisa diferente? Geralmente era lúgubre, né? Era mais sombra mesmo. Era um ambiente de terror mesmo. Para quebrar toda a estrutura psicológica do réu, né? Uhum. Ele não tinha escapatória. Ali, entenda que ele era um mero joguete na mão de uma coisa que já era carta marcada, já estava definido. Não adianta que ele falasse. Era azar. Se ele desse sorte, sei lá, de conseguir se matar, né? Uhum. Então, porque assim, muitos feiticeiros, muitos bruxos, eles detinham, né? Não só detinham, como ainda detêm, um conhecimento que é chamado de taciturnidade, que é o poder de ficar insensível à dor. Então os caras torturavam, faziam o diabacote e não dava em nada. O cara já estava preparado para morrer, falou, vou morrer e pronto. Mas ele conseguia suportar, conseguia desenvolver mecanismos que permitiam suportar a dor, né? E transcender ela. Então tinha isso também. Então eles colocavam máscaras de ferro também, que era para o feiticeiro não pronunciar maldições, não lançar feitiço, né? Eles tinham tudo isso. O próprio Giordano Bruno, então, algumas pessoas famosas que foram, né? Giordano Bruno, né? Ele é um filósofo muito famoso, e ele morreu em 1600. E por quê? Queimado, por que usavam ele? por heresia. Por várias práticas, posições que ele era, a princípio, monge da Igreja Católica. Só que ele tinha posicionamentos um tanto... Então aí... Concordava muito, então falava, você não faz parte da gente aqui. Ele pregava, por exemplo, a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, que havia planetas com vida inteligente. Então, ele já falava isso naquela época. Nossa, cara, então... Entendeu? Então, eles... A Joana d'Arc, por que ela dizia? Por que ela foi, então, também, pra fogueira? Ela tinha visões, depois ela foi canonizada, é engraçado isso aí, né? Cara, mas no momento é isso, ela era arrebatada por experiências visionárias, né? Uhum. Então... Isso já, por si só, pra eles já era uma... foi uma traição também, né? Uma espécie de traição que ela sofreu. E ela fez uma coisa muito bacana pela França, né? Conseguiu libertar os caras lá dos ingleses e houve essa traição contra ela. Mas era possível que alguém escapasse? Alguém mudasse de ideia lá no meio do julgamento? Não, vamos libertar ele, ou vamos libertar ela, porque não acho que a gente está enganado. Isso era muito arbitrário, muito raro. Eles até faziam isso também. Eles chegavam e deixavam o documento para o sujeito confessar, mas muitos preferiam morrer. Pessoas que tinham ideais mesmo, iam até o fim. Por exemplo, outro caso interessante também, já que a gente está entrando na questão histórica, o caso dos Templários é muito interessante. Sim, isso que eu ia te falar, os Templários. Então como é que é? O cabeça da ordem, cabeça externa da ordem, na época, ele foi supliciado. Os cabeças, na época, foram supliciados na fogueira. Né? Então, ali também gerou um processo, tô lembrando o nome dele aqui, o mártir dos Templários. Ele lança uma maldição contra o Papa e contra o rei, porque foi uma maquinação também. Uma maquinação. O Papa, na época, ele era um joguete da mão do rei Filipe o Belo. Então, e foram eles que acabaram com os Templários, não foi? Eles armaram toda uma conspiração. Para quê? Lembra que eu falei que a Inquisição ela confiscava os bens? Era para isso. Eles eram os indivíduos mais ricos da Europa. Os Templários criaram
letra de câmbio, cheque. Ah. Os bancos, como nós conhecemos hoje, vem deles. Ah, é dos Templários, é? É. Que legal. Jacques de Molay. Ah, Jacques de Molay. Então, Jacques sim, de sim. Molay, ele lançou uma maldição. Ah, Ele é? lançou uma maldição. E pegou? Pegou. Faltando um dia pro prazo, o Papa morreu. Putz. Mas a olha. maldição, aí que tá, ele não para por aí. É legal porque a gente pode entrar um pouco no meandro oculto da história, né? Sim, claro, lógico, é isso aí. Oculto da história. Então é assim. A igreja, ela cometeu um erro atacando a ordem templária com o elemento da ordem templária, que é o fogo. O fogo. Então, Hoje já saí com Guarará, pessoal. então o Jacques de Molay, o Jacques de Molay, quando ele é supliciado no fogo da fogueira, ele de Magister Temple, que era o grau dele, ele se torna um magus. Ele alcança a iniciação ali. Alcançando essa iniciação, como é que é? Ele alcança o poder da palavra do Aion. A palavra do Aion. E o que é o Aion? O Aion é uma época. É duas coisas no gnosticismo. Ele pode ser um deus personificado, e é uma época também, uma era. Uma era. É dois significados. Então ele proclama a extinção da dinastia. A maldição dele vale até o último descendente do rei. Não é só pro rei. Nossa, É uma maldição todo para a mundo. dinastia. Caramba. E o Papa também. Não só. A maldição dele vai pro Papa e pra a igreja. Tudo. Então, séculos depois, Até hoje. 600 anos. Séculos depois vai acontecer o quê? Os descendentes desse rei vão ser supliciados na Revolução Francesa. Eles são julgados nas mesmas salas onde os templários foram julgados. Caramba. E a igreja vai sofrer a maldição da reforma. Um golpe que vai rachar o poder dela. A maldição do cara não funcionou? Claro que funcionou. Funcionou sim. Ele era poderoso, hein? Lógico, é um mago, se tornou um mago. Por isso que ele era... Exato. Ele era bambambam na história. Então dizem, isso você encontra até o próprio Eliphas Levi narrando isso aqui que eu vou contar, que na Revolução Francesa, quando os reis foram decapitados, o seu sangue foi pego pelo carrasco e foi jogado na multidão. E ele dizia assim: cidadãos, em nome de Jacques eu vos batizo. Jacques de Molay. Entendeu? Você me fez lembrar agora por que as igrejas adotam essa história de batismo, né? Que o cara tem que mergulhar nas águas, consagrar o cara como uma nova alma, mergulhando o cara lá. Que é uma coisa antiga, né? Então, e aí tem três coisas na igreja, né? Que a gente percebe. Primeiro, na igreja, as cristãs, por exemplo, que eu tinha... Meus pais foram de lá. Tem esse detalhe, tem o detalhe que a gente vê na católica da hóstia. Sim. É o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Que é, na verdade, nada mais do que um movimento até vampírico, né? Também. Você beber o sangue de alguém. Porque assim, apesar da igreja, isso já vem do judaísmo, tá? Começa com o judaísmo. O judaísmo lá no Velho Testamento tem várias sanções e proibições a magia, a feitiçaria e tal, né? Ao mesmo tempo, eles praticam magia, tá? Por exemplo, um cabalista, um rabino cabalista judeu, que é um mestre do nome, um Baal Shem. O que ele é? Um mago, cara. Tem poder do verbo, faz rituais. Você pode dar outro nome, mas é a mesma coisa, né? O cristianismo também não é diferente. O cristianismo, ele adotou essas sanções do Velho Testamento. Foram baseados nelas que se executava bruxos, feiticeiros, hereges e tal. Baseados nela. Né? Nessas cláusulas canônicas. Tinha uma justificativa eclesiástica, teológica, né? Então, o que acontece? O cristianismo também, ele não é diferente. Ele é magia, embora eles não falem que é magia. Eles vão falar que é dom de Deus, que é graça de Deus, e vão combater severamente e veementemente a magia, como fazem até hoje. Até hoje, isso não passou. Isso não mudou. Nós vamos encontrar aqui no Brasil mesmo
fanáticos fundamentalistas que têm essa mentalidade, até hoje. Fanáticos fundamentalistas no Brasil, atualmente, queimam templos, por exemplo, de cultos afro-brasileiros. É verdade, a gente tem muita notícia sobre isso. Isso a mídia não divulga, mas acontece o tempo todo. Eles queimam templos de Umbanda, eles queimam templos de Candomblé e tal. Então, quer dizer, essa intransigência, ela só não é maior porque o poder legal e secular ainda impede eles. Ainda impede eles. Mas se isso mudar, a coisa fica complicada, né? E esse poder que você fala, ele vem de onde? Hã? Esse poder que você fala que ainda... Ele vem de vertentes, como se diz, fundamentalistas, primordialmente protestantes. Né? Primordialmente, tá? Eu, pelo menos, não vejo católicos agindo assim. Aqui no Brasil. Pelo menos, né? Bom, na verdade, essa história toda da religião lá atrás, essa heresia toda, ela, de certa forma, ela foi assim, uma inspiração para algumas religiões também, não foi? Porque teve muitas religiões também que adotaram uma certa dureza, uma certa postura que é meio dúbia. Não é errado. Do ponto de vista religioso, não é errado. Por exemplo, o islâmico, ele matar o infiel, não é errado. Pela lógica dele, não é errado. Pela lógica dele. É isso que as pessoas têm que entender. Você tem que entender uma coisa: o sagrado, a origem da religião, ela vem do conceito do sagrado. O sagrado, o fundamento do sagrado, que vem do latim, sacer, significa santo e maldito, divino e demoníaco. Assim como ele pode ser um homem-bomba, por exemplo. Também, pode também, porque assim, o fenômeno religioso ele é muito mais profundo e complexo. Ele não está restrito a uma religião que meramente professe o amor. Não está. Não está também. E mesmo esse amor pode ser expressado de maneiras mais terríveis, mais cruéis também. Né? Então precisa se entender antropologicamente esse fenômeno, senão você vai ficar aí num debate estéril, que não vai levar a nada. Tem isso, né? Por exemplo, vai confrontar a sua filosofia com uma filosofia porque, deles, por exemplo, na lógica islâmica, por exemplo, o Deus islâmico, Alá, ele representa a unicidade absoluta. Né? Então, para eles, na mente deles, é legítimo a conversão pela espada ou também ir para o seu próprio paraíso através da jihad. Então, isso tem uma coerência. Você pode achar isso. Tem razão, eu não estou falando para as pessoas, não estou obrigando ninguém a concordar. Eu estou falando que ela tem sim uma coerência e uma legitimidade. Né? A mesma coisa, por exemplo, um fanático fundamentalista cristão, na cabeça dele também ele está certo. Ele não está errado pela lógica dele. E nem está mesmo. Pela lógica dele, ele não está. Mas então como é que vai ser avaliada essa questão? Como é que vai ser avaliado? Aí o mais forte vai prevalecer. Porque eles vão querer, por exemplo, impingir a sua vontade pelo ferro, pelo fogo, e vai ter aqueles que não vão aceitar, e aí vai ter a deflagração. Não, mas aí, isso acontece. Tá, mas aí se você tem um julgamento cósmico, por exemplo, sobre isso, como é que vai ser feito esse tipo de julgamento? É pela lei da filosofia em questão, ou porque tem realmente um regimento superior cósmico que vai determinar, olha, você cedeu aí? Depende também da fé que você está abraçando, depende. Tá, porque pela fé você cumpriu a sua missão. Você foi um homem bom, você chegou nas Torres Gêmeas, se deu por completo. Porque assim, na história. Nós até discutimos isso em outras entrevistas, mas assim... Isso é importante saber, porque às vezes importante, sim. Faz uma doação completa de tudo. Porque assim, o que acontece é que assim, lá nos primórdios da humanidade, quando não havia civilização, não havia lei, não havia freio de nada. É verdade. Se comia carne de morto, né, se praticava incesto, né, não tinha limite de nada. Com o surgimento dos tabus e dos totens, houve uma delimitação. Aí que começa a lei sagrada. É aí que ela impõe uma lei, e essa lei ela é severa também. Não para ela tipo assim, criar ordem, entre aspas, criar lei, ela vai agir cruelmente. Então, tipo assim, quem matar vai morrer. Quem se apoderar da mulher do vizinho, estuprar, tal, vai morrer. Basicamente isso. Então, o que aconteceu? O ser humano, ele não aboliu a violência. Nunca aboliu. Ele apenas monopolizou ela. Ele deu um novo direcionamento e uma nova
e uma nova sanção. Com isso, ele até conseguiu refrear. Então, isso aí começa religiosamente. Depois, com o passar do tempo, hoje, por exemplo, hoje, aqui no Ocidente pelo menos, que não é teocrático, nós estamos sob uma lei secular. E a lei secular, ela dá conta disso. Ela refreia a violência. Ela impede que indivíduos invadam sua casa, por exemplo. Ela consegue manter as leis, a noção de propriedade privada, os direitos civis e tudo mais são assegurados. E os criminosos são punidos de uma maneira, a meu ver, até inócua, né? Bem branda, tal, hoje em dia, bem diferente do que era no passado. Então, Zé, mas por exemplo, eu sempre está falando sobre isso. Se dentro da ideia do criminoso, da mente do criminoso, aquilo é perfeito para ele, aquilo faz parte da história dele, da filosofia dele, então onde que a gente entra na questão do julgamento do certo ou do errado aí? Por exemplo, para esse tipo de pessoa, que é uma espécie de fera, a religião de massa ela serve a um propósito. Porque ela vai botar, de um jeito ou de outro, algum tipo de sanção moral na cabeça dele. Então, mas dentro da questão cósmica, isso funciona como lógica, como resultado? Então, mas depende da fé que você abraça. Se você abraça o hinduísmo, se você abraça o budismo... Não, além de tudo isso, além. É uma coisa como... Do ponto de vista, o cosmos, ele é amoral em relação a isso. Não tem isso, é indiferente para ele. Agora, os construtos religiosos da humanidade criam sentido. Ah, tá. É isso que vai fazer o seu julgamento pessoal. Aí existe sentido. Mas é nisso que você se baseia para você fazer o seu próprio julgamento, no final das contas, né? Ou não precisa ser necessariamente religioso. Se você não acredita em nada, basta você seguir e manter uma lei secular, temporal, beleza, você vai dar... Então, mas o cara matou 300 ali, para ele é indiferente, ele não acredita em Deus, não acredita em coisa nenhuma. Por exemplo, para religiões como as orientais, que acreditam no karma, vai dar uma explicação para isso, vai dizer que o cara... Vai ter não sei quantas encarnações para pagar isso, tal. E quem não acredita em nada disso, o cara é ateu, por exemplo. Ele vai ter que aguentar, então, a frieza de encarar uma amoralidade total também. É isso, né? Se ele não tem, como é que ele vai dar conta disso? Ele vai ter que confiar apenas na lei dos homens, né? na lei temporal. Porque eu queria entender o sentido disso daí, exatamente. Que todo mundo deve estar perguntando, então peraí, se pode ser feito de acordo com a sua filosofia de vida ou filosofia da religião, por mais absurdo que ela possa ser? Depende, porque aí que tá, a questão da fé é muito misteriosa, é muito complexa. Ela é muito complexa. É super. Por exemplo, eu não vou dizer que um islâmico completamente convicto ele está errado. Ele está certo, né? Ele está certo no posicionamento dele. Assim como mesmo um fundamentalista cristão também. Então, mas ele também está. E para quem dita uma regra acima disso? Não, peraí, você se excedeu acreditando dessa forma. Então, por isso, a punição tua pode ser X. Existe alguma... Na verdade, o cara só vai saber depois que morrer e atravessar para o outro lado. Aí os seres do outro lado vão ditar isso. É uma outra questão, porque assim, senão eu vou ter que aqui ficar impondo determinados dogmas de religiões, e é complicado, não vou fazer isso também. Mas que existe. Eu deixo ao critério da pessoa que... Não, mas existem os senhores do outro lado que ditam isso para ele, né? Falar, você se excedeu. Até existem forças, existem poderes também alinhando isso, mas eles podem ser encarados de infinitas maneiras. Ele pode ser encarado ao mesmo tempo amoralmente e também pode ser encarado como um juiz implacável exercendo a lei. Vai depender da percepção. De quem está... Não, só para entender. Sim, então existe mesmo um fundamento aí nessa questão da análise, né? Do fundamento, né? Existe, você tem um outro caminho agora pela frente que é esse, pá. Existe, porque assim, essas sanções, elas vêm lá dos primórdios. Quando começa a se erguer a lei, a civilização. Quando a barbárie total ela é distinta da civilização. Ela vai se havendo isso, vai havendo esse refinamento, né? E no começo, a religião mesmo ela é super sangrenta. No começo ela é super sangrenta. A gente tem muito mais pela frente, porque a gente tem logo para finalizar. A gente pode parar por aí, porque ainda tem a alquimia, né? Mas você, basicamente, na sua visão de Inquisição, você acha que já passou pelos tópicos todos? Deu uma introdução. Claro que falta muita coisa, mas
gente pode elaborar isso depois. Você pode falar um pouco sobre as literaturas que você trouxe. Ah, sim. A Bom, respeito eu não disso. trouxe muita coisa. Eu trouxe esse livro aqui, embora eu ache a opinião desse O padre. que você pode falar depois pro pessoal também? O que eu você acha gostei legal? desse livro aqui, eu acho interessante pela descrição, principalmente pela descrição. Eu não vou tanto pela opinião pessoal desse padre. Que eu É acho... fácil achar esse livro, Zé? Não, ele é usado, vai ter que achar No sebo. nos sebos virtuais. Então eu achei assim, a opinião pessoal dele eu acho um tanto assim, é um tanto como é que é romantizada demais. Né? Uhum. Não que eu tenha nada contra a fé e não acho que a fé é legítima, mas na questão que você também tem que entender o lado pragmático, né? O poder, ele não se exerce com fantasias inócuas. Ele se estabelece com logística e estratégia. Né? Uhum. Se não fosse assim, nem o Nada aconteceria, né, Zé? É, Tudo tem- depende disso. Esse aqui é Pequena História das Heresias, do professor João Ribeiro Júnior. Também é legal esse livro. Muito bom, recomendo. Da editora Papyrus. Papyrus Editora. Pequena Também História. vão ter que achar usado também. Aí também ele fala sobre os hereges, os famosos hereges. Ele descreve toda. Exato. É que ele se detém nas heresias mesmo. Aqui, por exemplo. É legal o pessoal também ter uma base, uma orientação. Esses teus estudos que você trouxe pra gente hoje aqui, eles são baseados em quem? Bom, nas minhas investigações pessoais, esses são alguns livros, né? Outros são livros de história que eu pesquisei, de medievalismo. Ah, então E- medievalismo. De Inquisição também. Autos sobre bruxaria e tudo mais, que eu também investigo bastante. É uma área que eu Domina, que eu- né? que eu Que é a gosto- sua história. Né? que eu gosto de estudar. E você só tem esses daí, esses dois ou tem mais? Não, é sobre esse assunto só. Eu tenho até uma revista aí que tem umas fotos com as máquinas de tortura. Se você quiser filmar depois, Sim, passar sim, eu pro vou passar pro pessoal aí eu também. passo para vocês aí, para vocês verem como os caras eram engenhosos na arte sádica da tortura. Nossa. A gente trouxe até pouco tempo. Você acha que essa tortura sempre existiu em qualquer outro momento? Ou a heresia, ou Não, a Inquisição, ela fortaleceu isso para os povos em geral? Bom, houve em vários períodos históricos testemunhos históricos de crueldades inauditas, tá? Tanto na antiguidade mais remota, lá, na época antiga, na época clássica, na Idade Média a coisa foi Pegou pesado, né? muito pesada. É, porque Muito onde pesado. a gente ouve cada história bárbara assim que é inacreditável, né? Pesado. Quem assim não tem sangue frio para encarar esse tipo de estudo aí é complicado, porque Ô, Zé. você vai se deparar com coisas muito cruéis, né? Muito. Então, Zé, então, se a gente fosse fazer uma análise sobre nossa evolução, então a gente evoluiu mesmo, né? Pensando sobre esse ângulo aí da crueldade que a gente tinha coragem de fazer, de cometer e de assistir, perto do que é hoje, embora muita bobagem, muita atrocidade ainda se faz hoje, inclusive com os reinos, né? Não é só com o humano, mas é o reino vegetal, animal, mineral. Mas assim, a gente de alguma forma evoluiu, né? A gente se acredita. Assim, tem atenuantes, mas ao mesmo tempo, não sei, me dá a impressão que as máscaras mudam, mas a essência continua, né? Assim, Você acha que nem ela não muda, ela não consegue melhorar? alguma coisa mudou, assim, em certa parte. A coisa ficou mais mascarada, porque, por exemplo, você está aqui, você não está nem sabendo o que está acontecendo lá na Síria agora, por exemplo. E não é brincadeira o que está rolando lá. Corpos despedaçados, crianças morrendo. A gente vê de vez em quando as propagandas aí falando sobre isso. Exato. Então, assim, como você está aqui, está protegido por tudo isso aqui, você abstrai, né? Tá tudo certo e tal. Mas a coisa ainda continua. Ela não foi... É aquilo que eu falei, não foi abolida. E ela nunca é abolida de fato. Ela é a violência, estou falando. Ela é transfigurada. Você acha que são Ela os pode mesmos? ser transfigurada pelo ritual. Você acha que são os mesmos caras de volta aí, continuando a mesma história? Ou você acha que isso já está no DNA da raça humana e aí tendo terreno fértil vai germinando, vai crescendo, vai acontecendo? Tem a questão do eterno retorno. Essa questão que você está falando, você está colocando a nível até reencarnatório.
o eterno retorno ele também envolve as reencarnações. Estou falando o próprio eterno retorno do tempo. O próprio tempo ele retorna como um todo, tudo retorna como um todo, criando Um eco. criando uma eternidade, uma propagação que volta-se sobre si mesma eternamente. Dá um looping, você fala? Mas Eu, quando você apaga esse looping? Quando que muda quando aqui vou usar a mitologia indiana para ficar mais claro. Quando acontece o Mahapralaya, que é a aniquilação da totalidade no absoluto. Na noite de Brahma, por exemplo. Quando isso aí para, por um tempo para e depois volta. Mas mesmo parando, toda a criação já está em germe no incriado também. Então, continua acontecendo. Continua exatamente. Então não tem jeito. Não tem jeito. Porque isso é a mola propulsora. Por exemplo, os indianos eles falam, o pessoal que não está assim, muito afiado com a ideia. Então, eles têm um conceito do Mavantara e do Mahapralaya. O Mavantara é isso aqui, é a manifestação do todo. Né? Que no hinduísmo a criação ela é um sonho de Deus, tá? É um sonho do absoluto, do Brahman. Tá? E quando ele reabsorve, quando a desintegração dessa criação toda volta para o que é chamado de Mahapralaya, dissolução, aniquilação. Então, assim, isso você também vai encontrar em outras mitologias com outros nomes, né? Você também encontra isso no Egito Antigo, né? Existiu esse tipo de inquisição também no Egito Antigo? Em outros povos, por exemplo? Tinha, assim, havia de outra maneira ali, né? Porque, no caso, assim, no caso do Egito, a coisa era muito mais coesa, mas também tinha penalidades terríveis também, dependendo do crime que era com... Só que assim, não havia essa paranoia de perseguição de qualquer um, não era assim que a coisa... A coisa não funcionava assim. Isso foi muito clássico dessa época aí, daquele momento lá, né? Tinha assim, por exemplo... crimes terríveis, havia uma proporção também, né? Se a coisa era muito terrível, no Egito Antigo ele era executado, era morto, e eles, além de matar, eles também matavam o duplo astral da pessoa, apagavam o nome dele. Nossa, caramba! Isso era terrível. Eles faziam isso também. Quer dizer, tinha jeito do cara voltar mesmo, né? Não tinha jeito. Por exemplo, se o cara traísse as iniciações, isso acontecia. Se o cara traísse, se o cara abrisse a boca do que aconteceu nos mistérios... Do que era hermético? Ele era... E não tinha como pra onde ele fugir. Não tinha porque os caras matavam ele por magia. Então ele podia ir lá pro outro lado do planeta. A magia ia catar o cara e ia matar ele lá. Caramba! E eles iam pegar o nome dele do mesmo jeito, criar uma efígie dele lá e tal, e aniquilar ele. Ele não ia escapar. Tinha isso também. Ou algum crime muito monstruoso, alguma coisa. Eles tinham uma coisa assim, parecida com a lei de Talião, né? Tipo, olho por olho, dente por dente. Na proporção, eles mantinham uma lei também. Ainda assim, ali, você está falando de Egito Antigo, foi um dos lugares onde, naqueles períodos lá, 5.000 anos, ou mais de 5.000 anos atrás, e todo o seu período histórico, dinástico, onde se viveu melhor no mundo, por exemplo. É mesmo? Ou seja, a gente, voltando só para a questão da religião mesmo, do catolicismo, a gente tem uma parte da história da Segunda Guerra Mundial que era meio crucial também, que era meio terrível. Que muitos religiosos, né, da Igreja Católica acobertaram muito os chefes nazistas, trazendo eles para dentro da igreja para escondê-los, né, da morte. Existe toda uma questão em cima disso aí. Então. Mas ainda há estudos também, assim, não se sabe se o Papa da época realmente, o Pio XII, né, se ele realmente até que ponto ele estava, até que ponto estava sendo feito isso, se era algum setor da Igreja Católica fazendo isso, ou existem indícios também de ter ajudado os judeus e tudo mais. É uma coisa que precisa ainda de um estudo mais claro, né? Eu vou ver se eu consigo trazer para cá, Zé e amigo internauta, para poder colocar para vocês um testemunho incrível de um cara que eu conheci, dono de uma empresa. E a gente, numa das reuniões, depois que acabou a reunião de negócios, a gente falou exatamente sobre essa questão dos acobertamentos. Então ele tinha os avós, acho que eram os pais dele, na verdade, não eram avós, que viveram na Segunda Guerra,
o pai dele, juntamente com o Papa, fez vários testamentos falsos para colocar o pessoal como donos de terra no Brasil, para livrá-los de lá, da pena de morte dos nazistas. Né? Que interessante. E tem umas histórias do além. Ele me contou umas histórias que você fica arrepiado. Vou ver se trago ele para cá, porque esse dá um assunto porque muito foi interessante. outra época também terrível ali, né? Em termos de tortura, crueldade. Nossa, como nunca, eu acho, né? A gente não sabe o que o Stalin foi capaz de fazer, porque não, fica muito mais... Sim, também, porque assim, eu também, eu gosto sempre de ressaltar isso. Assim, se fala muito do nazismo, né? O nazismo está amplamente documentado e Tem tal. bastante mas coisa, o comunismo, cara, puta que pariu. Tem história, nossa, tem a gente não sabe... muita coisa terrível ali, né? Tanto na União Soviética, na China, no Vietnã, no Khmer Vermelho, né? Pol Pot, o Mao Tse Tung, enfim. Nossa, tem muita coisa. Stalin, quer dizer, foi... muito gigantesco, né, a coisa, né? Desgraça ainda provocada com o próprio povo, né? Matou muito russo, muito... A gente pode depois fazer um programa mais assim, voltado para essa questão, que vale a pena, eu acho, né? Não, vale, mas assim, tem literatura também, vocês podem procurar o livro negro do comunismo, para quem tem interesse, tem assim um farto material denunciando todas essas atrocidades aí também. Então, né? é uma dica para eles aí. E dentro da literatura sobre a Inquisição, que foi o tema do programa de hoje aqui, você tem mais algum outro além desses que você passou para eles aí para você indicar? Não, agora não, mas eu posso depois, isso que vai ao ar e tal, e eu posso... Passar também. Posso passar. Até na live, quando você for falar. Na live também. Quando o pessoal depois quiser com a gente, pessoal, obrigado a vocês que também ficam curtindo, né, a estreia do programa e ficam ligados e antenados com o Zé ali. Ele vai estar sempre acompanhando cada passo do programa para poder estar respondendo a pergunta. Você pode falar isso para eles depois. Sim, o Males Maleficaram. Tem vários livros assim documentais, né? E também trabalhos acadêmicos levantando esses dados aí. Cifras, dados, quantos morreram em tal lugar, o que aconteceu. A gente não sabe exatamente quantos foram os filósofos, os grandes músicos que tiveram que arcar com essa questão. Galileu foi intimado pela Inquisição, ele teve que recuar, porque senão ele ia morrer, ele ia ser morto. Então, isso aconteceu, isso aconteceu o tempo todo. Né? E compositores de música tinham que fazer naquelas escalas pré-determinadas ali, não podiam criar muito mais, não. Não podia. Ali é tudo muito limitado para eles na criação. O pessoal fala, pô, mas são gênios. Eu acho que até que são gênios, até mais do que deviam ser, porque para conseguir limitar a criação naquele conteúdo que a igreja determinava, tinha que ser muito bom. Também. E outra, a pressão, ela tem um lado interessante também. Porque assim, quando há pressão, como esse tipo de pressão violenta de um regime, por exemplo, católico, você é levado a despertar sua astúcia, porque você tem que aprender a se desembaraçar deles. E também o espírito de revolta, o espírito de liberdade humana, ele vai ganhar mais sentido. Ele vai se justificar, ele vai ter um elemento ali que está dando força para ele também. Existe toda essa questão também. Ô Zé, e também aquela coisa, não sei qual que foi. Hoje, por exemplo, é comum você ver, por exemplo, os rebeldes dos tempos modernos ataca o catolicismo e a igreja católica o tempo todo, o cristianismo. Eu quero ver esses caras fazer isso com o Islã, cara. Faz isso com o Islã pra você ver o que você leva, cara. É complicado. Os caras vai lá e corta a tua cabeça, meu. Então é isso que eu quero ver. Então faz com os caras. Aí eu vou achar legal. Eu falo, legal. O cara aí, né, tá... O cara é corajoso, o cara, enfim... Agora quando é fácil você chutar cachorro morto, aí já não dá. Só pra gente finalizar o programa, a gente também teve muitos casos de pessoas que faziam assim, eles escreviam fórmulas, né? Ao contrário, para a igreja não perceber aquilo que era... Você pega, por exemplo, o Marquês de Sade, ele fazia isso. Então. Na prisão, ele ficava fazendo tudo ao contrário, né? Ele escreveu com suco de limão, escreveu com excremento. Nossa. Ele escreveu de todas as formas para preservar a obra dele. Isso é um caso bem interessante. Em termos de vontade, é muito interessante. E tinha uns que faziam, você precisa ver no espelho para você sentir o que isso tem a dizer, né? O que isso tem a ver, o que isso revela. E alguns que escreveram coisas também, tipo o Remígios escreveu esse tratado de demonologia no cárcere, antes de ser...
Tem outros casos também parecidos, né? Eles realmente queimavam, que chegaram a queimar verdadeiros bruxos. Bruxos acho que não queima assim na Inquisição, queima? Olha, se aconteceu foi muito poucos. A maioria não era. Não, né? Não era. Porque os bons não ficam Eles sabem lá. escapar, eles então. escapam. Os bruxos estavam entre eles não viam, cara. Essa é outra questão. É mesmo? Tava lá no meio deles, eles não viam. Essa é uma história que você não contou ainda pro pessoal lá. Vale a pena contar exatamente. depois, né? Aí que tá o negócio. Então assim, E aquilo ali também, o bruxo mesmo, ele não fica se lamentando nada disso aí. Ele é capaz de tirar poder da situação mais terrível. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, você tá entendendo? Agora no verdadeiro bruxo, verdadeiro feiticeiro, ele não fica, tipo assim, nunca ele é refém de nada. Nunca ele é refém da estrutura do sistema. Ele nunca é politicamente correto. Nunca. É mesmo? Ele é capaz de se fundir com o mais terrível e atingir a transfiguração suprema indo mais além. Essa que é a verdade. E a mente dele, quem é a mente dele então? É algo muito mais além do que a gente imagina. É né? algo que se esconde atrás, que está além, que não é o duplo dele atrás dos espelhos, atrás do jogo das aparências. Que está atrás, que está muito além do racional, da linha Está muito além do racional. do nosso conhecido cartesiano, né? Tá além. Assim, se não conseguir transcender essas limitações aqui de percepção, vai achar o que eu tô falando uma mera sandice. Esse cara aí É meio maluco. tá viajando, é maluco, mas não tem importância. Isso também faz parte do jogo. E nem é para os idiotas acessar isso também. Já tem essa também. Então, a coisa ela já é colocada assim, nesse labirinto de coisas ao mesmo tempo terríveis, misteriosas, fantásticas, fascinantes e tal, já para tipo assim, expelir o elemento que não tem a ver com a coisa. Né? Legal, Zé. Então é isso. Bom, Zé, olha, foi um Legal. grande papo nosso de novo aqui. Então Você até sempre, daqui a pouco. sempre Né? trazendo boas sugestões, boas ideias, bons conteúdos, né? Sim. E essa é uma história que as pessoas pediam pra gente colocar lá no programa, né? Legal. No Tocando Oculto mesmo, lá na própria comunidade do canal, né? Do Fica como YouTube. uma introdução à coisa, né? Então, e aí a gente pode depois fazer um volume 2 se vocês gostaram da ideia. Peraí, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Tem mais aí? Eu esqueci que esse livro aqui é muito interessante. Ah, tem mais um livro. É um livro do Fritz Springmeier, chamado Linhagens Sanguíneas dos Illuminati. Ah, Vocês vão falar, mas que isso aí, que diabo tem a ver isso aí com o assunto? Calma que tem a ver sim. Estou mostrando aqui, essa editora aqui é Adversum Editorial. Isso aqui deve ter saído muito poucos exemplares e tal, mas é uma edição compacta que saiu em português. Vocês podem achar em inglês também. É que aqui tem um capítulo dedicado à linhagem merovingia. Então se alguém quer aquilo que eu falei, lembra do pacto que eu falei? Sim. E da maquinação da Igreja Católica para tomar o poder? Isso está descrito aqui nesse livro. Olha só que coisa. Também, então é uma fonte. Se a pessoa tiver dificuldade, fala, puta, onde você acessou isso aí? Essa é uma das fontes. mesmo. É uma das fontes. Então ficou mais uma dica para vocês aí, né? Bom, Zé, você já deu seu recado, você quer deixar seu contato para o pessoal que quer te achar para grupo de estudo, para te convidar para palestra, workshop? Isso, para os cursos que eu estou preparando também e tal. É isso aí. Manda pau aí. Vocês podem me pegar no 984, WhatsApp, né? 984 16 6800 e 98251. Peraí, 98251. Peraí, eu vou. Não, mas a gente eu vou recapitular, mas ele põe aqui. Já tá com vocês aí embaixo, 982510298, tá? Esse daí a Lena ela pega e faz a triagem para mim. Mas vocês podem também se dirigir também direto a mim também. Que é o telefone primeiro que você passou, né? É o primeiro né? que eu passei, exato. Bom, então um convite para workshop, palestra, grupo de estudo. Você está fazendo grupo de estudo também com o pessoal, né? Consultoria. Consultoria. Inclusive consultoria prática. Trabalhos freelancers em magia. Magia braba mesmo, magia de verdade. Feitiçaria pura. O Zé manja do assunto. Eu lido com isso aí mesmo. Tá? Então é legal. Então o convite para o pessoal participar com a gente de outras ocasiões aí, com você trazendo novidades pra gente. E ficamos então com esse Tocando Oculto por aqui, mas a gente precisa ir embora, né? Então peraí, vamos lá. 1, 2 e...